Olá! Hoje, uma decisão tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Evitar que isso aconteça é um dos objetivos de uma proposta de emenda à Constituição. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, relator da matéria. Seja bem-vindo, senador. Quero saudar a todos e agradecer pela pergunta, porque ela favorece uma resposta que esclareça. Esta proposta de emenda à Constituição, cujo primeiro signatário é o senador Oriovisto, tem por objetivo impedir o quê? Me conta um caso. Lei Complementar 157, de 2017, de maio de 2017, portanto, 2 anos e meio atrás. Uma lei complementar que já exige um quórum mais elevado no Congresso Nacional. Tem que ter 257 votos a favor na Câmara, 41 votos a favor no Senado e a sanção do presidente da República. Esta lei diz o seguinte: o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é cobrado e favorece aos municípios, tem que ser recolhido no domicílio da prestação do serviço. Vale para o Uber. Emitida na nota fiscal de serviços eletrônicos, o ISS é recolhido no município onde o passageiro embarcou. Cartão de crédito, onde você emitiu o dinheiro através do cartão de crédito, pagou a sua conta. Isso hoje é concentrado em meia dúzia de municípios, onde estão sediados os cartões de crédito, os fundos de saúde, os fundos de investimento, e pode estar o Uber. Esta lei foi aprovada para fazer democratizar, para descentralizar os recursos para os municípios onde o serviço é prestado. Essa lei teve a sua vigência sustada por uma decisão monocrática, o que é isso? De um ministro só, há 1 ano e meio, e até hoje não foi decidido o mérito da questão. Mas o dinheiro está indo para o mesmo lugar, atendendo a um pedido da FEBRABAN, que atende os interesses dos bancos do Brasil, não do Banco do Brasil. Todos estão certos. O que não está certo é o rito. Nós temos que valorizar o Supremo Tribunal Federal, valorizando o colegiado, e não uma decisão de uma pessoa só, por mais ilustre que ela seja. Por isso que esta emenda constitucional faz é o seguinte: liminar, que é isso que foi dado, não pode produzir efeitos por mais de 4 meses sem o respaldo do colegiado. Portanto, nós estamos valorizando, e muito, o Supremo e os tribunais superiores. Então, ainda vai ser possível... Sim, se ela tiver que produzir um efeito, por mais de 4 meses não vale. Se o colegiado não puder se reunir, cai a liminar. E o pedido de vista, que é outra forma de uma decisão individual prosperar, só será validado se a maioria do Supremo, ou, se for o caso, a maioria da Câmara, que tiver a responsabilidade de decidir, se manifestar sobre o mérito. Isto quer dizer o seguinte: então nós estamos contra o Supremo? Não. Aqui, seja no Senado, seja na Câmara, só produz efeito o que o Congresso aprovar. Uma lei, para produzir efeito, tem que ser aprovada na Câmara e no Senado, e vice-versa, e sancionada pelo presidente. Nós estamos, com isso, valorizando o quê? A representatividade da democracia. Aquele que você votou vale, mas ele não vale sozinho. E no Supremo, a mesma coisa. São todos ilustres, são pessoas que o Senado, inclusive, abonou na sua nomeação. Mas não é justo para a democracia e é ruim para a instituição que liminares e pedidos de vista produzam efeito indefinidamente sem a homologação ou não do colegiado. Portanto, esta é uma PEC que remove um entulho autoritário e fortalece a democracia e, principalmente, o Supremo Tribunal Federal, que é nosso último recurso na busca do direito, mas vale pelo colegiado. Senadora, eu queria que a gente desse um passinho atrás
para explicar como é que funciona esse controle de constitucionalidade, né? O Supremo responde a questionamentos sobre se uma lei é constitucional ou não. Como que isso funciona? Eu dei um exemplo concreto, por isso a sua pergunta foi muito inteligente, porque ela abarcou isso também. Uma lei complementar, que é, abaixo da Constituição, a mais importante produção do Parlamento. Uma instituição vai ao Supremo e questiona a constitucionalidade dessa lei. No caso, a FEBRABAN, que, convenhamos, com todo respeito, não é a instituição mais simpática do Brasil. Não é. Vai ao Supremo e diz que é complicado cumprir a lei. Aí vem uma liminar, susta os efeitos e não permite nem que se conserte a lei. Porque o que é que nós temos que consertar? Caso a lei tenha algum absurdo dentro dela, não me parece que tem. Não, é uma liminar que dá um mandrake, ou seja, ela não vale mais, até decisão posterior, sem data. O objetivo desta proposta de emenda à Constituição é muito singelo, é respeitar o judiciário pelo que o judiciário é, o seu todo. Repito, pode ser uma Câmara, e no caso do Supremo é metade, uma Câmara de 5 ministros, se a maioria se manifestar onde couber, ou, no mínimo, 6 ministros referendarem a decisão, seja do pedido de vista, sobrestando, portanto, a tramitação de um processo. Deles, dos eu tenho um caso, 6. Eu tenho um caso mais extravagante. Santa Catarina tem uma lei, tem uma ação civil originária questionando para onde vai o royalty do petróleo do seu litoral e de parte do litoral, nem chega no litoral do Paraná, há 28 anos. Vai completar no dia 4 de outubro 28 anos. Repito, o Estado de Santa Catarina, depois de demandas administrativas, entrou com uma ação no dia 4 de outubro de 1991. Atravessou o século, um milênio. E pedidos de vista aqui, pedidos de vista ali. Então, o pedido de vista será coletivo, como é aqui. Aqui é coletivo. Se eu peço vista na Comissão de Justiça de um projeto, a vista é para todos. Não pode um outro vir e pedir vista de novo. A vista é para o colegiado. Isso é uma atrofia ou uma hipertrofia. Só será permitido, então, um pedido de vista? Um pedido de vista. E o prazo máximo de vigência dele, 4 meses. Se o colegiado, o Supremo, aprovar, por maioria de 2/3, o pedido de vista pode ser prorrogado, para que haja uma análise melhor. Agora, o que não pode é não ter prazo. E hoje, nem a liminar, nem o pedido de vista tem prazo. Mas como fica a situação das liminares? As decisões liminares, elas vão ter prazo também? Ou a decisão liminar monocrática vai ter prazo? Como é que vai funcionar? É 4 meses. E o pedido de vista, eu me equivoquei, 6 meses. O pedido de vista, 6 meses. Liminar, 4 meses. Mas em que circunstâncias vai poder ser tomada uma decisão liminar? Não. Pode ser tomada quando quiser, mas só produz efeito depois de referendado pela maioria. Ou seja, ela só vale para sobrepujar uma lei depois da maioria referendar. Mas aí ela não tem prazo. A decisão liminar, ela pode... Não, ela não vigora por mais do que 4 meses. Mesmo sendo tomada por 6 ministros do Supremo? Se for tomada por 6 é porque foi considerada inconstitucional e aí o Supremo dá a última palavra. Não, mas aí vai ser julgado inconstitucional pelo mérito, não é uma decisão liminar. Não por uma liminar, porque se 6 se manifestarem... Mas e se 6 se manifestarem numa liminar? Não existe isso. Ela cai. Não há o caso de uma... No momento que uma liminar passa a ter o respaldo da maioria do Supremo, ela não é mais liminar. Ela é decisão de mérito. E só pode dizer uma coisa, a lei é inconstitucional. Aí nós temos que respeitar. Você viu como nós estamos querendo respeitar o Supremo? Não o voto de um dos integrantes do Supremo, mas se 6 integrantes do Supremo referendo isso que você chama que é liminar, e eu digo que é a decisão de mérito, está encerrado o assunto. Roma locuta, causa finita, vamos procurar outra, vamos consertar a lei, vamos escrever melhor, né? Temos que desenvolver a legística, que é o aperfeiçoamento da lei. Não é insubordinação ao poder decisório do Supremo, é uma regulação. Uma lei não pode valer menos do que uma decisão do colegiado que dá a última palavra sobre a sua vigência, que é o Supremo Tribunal Federal.
Senador, no relatório, o senhor fala da falta de legitimidade do controle de constitucionalidade, né? O senhor acredita que exista relação entre a enxurrada de críticas que o Supremo vem recebendo da sociedade Sim. e a percepção dessa falta Sim. de legitimidade? Primeiro, já existem até livros escritos dizendo que o Supremo, com esse tipo de decisão liminar, isolada, é visto como um conjunto de 11 partidos, ou 11 pontos de vista diferentes. Isso é ruim para o Supremo, porque gera uma animosidade contra fulano, contra cicrano. Agora, quando há uma decisão do colegiado, na pior das hipóteses, você dilui a responsabilidade e identifica o poder constituído. O poder constituído é do parlamento, o poder constituído é do executivo e o poder constituído é do judiciário. E nos casos dos órgãos colegiados, vale o conjunto, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, estes é que são os fundamentos institucionais. As posições pessoais são respeitáveis, mas entre considerar respeitáveis e elas passarem a legislar, a decisão individual, tanto no executivo quanto no judiciário, quanto no legislativo, seria uma ditadura. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, sobre a PEC das liminares e pedidos de vistas no Supremo Tribunal Federal. Se você quiser rever essa entrevista, assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou uma sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.